Oi, gente, estamos aqui de volta com a nossa transmissão ao vivo, aqui com a Mídia Livre. Agora temos um dia certo, né, Ibiapino? Eu sou Rafael Tomiyama, estou aqui com Antônio Ibiapino e toda quarta-feira à noite nós vamos estar presentes aí no seu computador, no seu laptop, no seu celular, enfim, no seu dispositivo móvel. Nós vamos estar transmitindo aqui juntamente com a Mídia Livre, o blog da Dilma, a nossa equipe, aqui diretamente da Casa Vermelha, Fortaleza, o mandato do vereador Guilherme Sampaio, do PT, aqui de Fortaleza, tem sempre aí nos feito esse apoio importante para que a gente possa desenvolver aqui o nosso programa semanal de análise política da conjuntura, né? Essa é uma semana muito especial em que nós estamos aí tendo luta dos trabalhadores, né, do campo e da cidade, e nós estamos também passando aí pela Semana do Meio Ambiente. Essa é uma semana que nós temos com obrigação discutir aí um pouco da sustentabilidade, da crise planetária que nós estamos atravessando, né, que afeta o capitalismo, a construção, enfim, de toda a realidade que está à nossa volta. Mas antes disso, nós vamos aqui juntando o povo aí de vários lugares desse Brasil e até de outros países, fazendo aqui a nossa apresentação do nosso conteúdo a cada semana nessa análise de conjuntura. E eu vou pedir então mais uma vez a participação de cada um de vocês. Vamos aí curtir e também comentar e compartilhar esses nossos vídeos que fazem aí essa disseminação das nossas ideias, das proposições aí de quem constrói esses movimentos sociais, com essa visão que a gente sempre tem apresentado aí a cada semana, refletindo conjuntamente e recebendo o comentário de vocês também, para a gente poder aí engrandecer essa análise, essa compreensão dessa realidade. Há outros parceiros, né, e outras parceiras que têm realmente levado adiante essa mensagem, né, através das mídias alternativas. Agora, recentemente, o nosso editor, Daniel Bezerra, esteve no Encontro Nacional de Blogueiros, né, lá no pessoal do Barão de Tararé, e foi muito bem recebida, foi muito bem avaliada a participação do Estado do Ceará, né, os produtos, as mídias que a gente tem levado à frente, né, tem sido muito importante. E nós temos aí várias iniciativas importantes acontecendo, né? Você vê, por exemplo, Ibiapino, que às quartas-feiras pela manhã, né, no dia de hoje, toda semana, nós estamos também na Rádio Classista, né, a rádio da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço do Ceará, né? Então o programa A Hora da Verdade, eu faço uma hora de 9 às 10 todas as quartas-feiras, e todas as manhãs, na sequência, de 10 às 11, tem o programa Democracia no Ar, que é do Movimento Democracia Participativa, que eu e o Ibiapino também participamos, né? E inclusive o Ibiapino tem aí uma participação especial toda terça-feira, não é isso, Ibiapino? Como é que é o programa Democracia no Ar? É isso mesmo, eu quero aqui cumprimentar os internautas, agradecê-los por estar conosco, compartilhar, nos ajudar e tudo mais. Em relação a essas mídias, a essas possibilidades através do meio de comunicação alternativo, no caso a internet, são vários ramos dentro da internet, nós somos gratos e ficamos felizes em participar aqui nessa live, que agora fixou um dia, quarta-feira, a partir de 8 da noite, e o grande número de pessoas que nos seguem, compartilham e que ajudam a levar essa batalha de ideia adiante, tem sido assim muito importante para nós. E a gente agradece e se compromete a continuar nessa luta. Na Rádio Classista,
como o Rafael já falou, é uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio e Serviços do Estado do Ceará. O presidente é o companheiro Eliseu Rodrigues, que é um dirigente sindical que eu tenho muito apreço e que também fez esse esforço, esse gasto, mas está lá com a emissora à disposição de vários programas, inclusive eu estou vindo de lá agora. Fizemos lá o nosso programa, que é Nossa América, é um programa de cultura e tem música em espanhol. De modo que participamos lá e damos a nossa contribuição, como também na rádio lá do Movimento Democracia Participativa, que é a Atitude Popular. E toda terça-feira eu faço um comentário a partir de 10 horas. Também agradeço a todos que nos acompanham em todos esses espaços que nós aqui trabalhamos. E, meu caro Rafael, eu vou fazer aqui um pouco de análise da conjuntura de hoje, da ordem do dia. De hoje, que eu entendo que é uma colocação da agora, do momento, de ontem, de hoje, de amanhã, daqui a um mês, que tem sido uma conjuntura muito difícil para a classe trabalhadora e muito desmoralizante para o Brasil, porque o Brasil é um grande país, é o maior país da América do Sul e é um dos maiores do mundo. E um país com muitos recursos naturais, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e tem um povo, na sua maioria, muito bom. Um povo que trabalha, um povo que tem sido vítima dos capitalistas, da exploração, da ganância dos capitalistas. Então esse povo sofreu muito, esse povo é uma vítima muito mais desse sistema desumano e cruel. Tem sido até repetitivo, mas faz parte. Veio o golpe, baseado numa mentira, pedalada fiscal, que nada mais foi do que uma mentira grande. Porque a presidenta Dilma, quando a crise do sistema capitalista mundial chega aqui no Brasil, inclusive uma crise que não foi tão forte no seu início, ela não teve o recurso suficiente para pagar alguns programas sociais. E então pediu, como presidenta da República, que a Caixa Econômica pagasse, por exemplo, parte do Bolsa Família e o Seguro Safra. O que é Seguro Safra, gente? Há hoje uma lei que, por exemplo, o período de inverno no nosso Nordeste é de janeiro a julho. Se o inverno não for o inverno criador, ou for seco, o pessoal perde, os agricultores pequenininhos de subsistência perdem a produção. E o Estado brasileiro paga uma indenização, que é para poder as pessoas sobreviverem, é uma proteção. Aí ela mandou pagar. E quando o dinheiro fosse entrando no Tesouro Nacional, o Tesouro pagaria a Caixa Econômica. Pronto, eles disseram que isso é uma pedalada fiscal e derrubaram a presidenta. Se juntaram todos os partidos de direita. Os principais é o PSDB, o PMDB, o DEM, antigo PFL, o PR, o Solidariedade, do Paulo da Força Sindical e outros. Assim que consumaram o golpe, aí eles já aprovaram 3 leis danosas para a sociedade. Primeiro, congelar todos os recursos para a saúde, para a educação e etc. Segundo, a reforma trabalhista, tirando direitos que eram garantidos desde 1943. E a reforma da Previdência. Mas como ficou muito perto da eleição e os deputados vigaristas sabiam que se votassem a reforma da Previdência, acabando com o direito à aposentadoria como ela é hoje, eles não seriam votados. Por isso eles adiaram e deixaram para 2019. Bom, mas
de nada adiantou todos os arranjos que eles fizeram, mentindo, dizendo que iam resolver problema de emprego e outros problemas mais, que era uma mentira, que a rede de esgoto de televisão repetia essa mentira. Entretanto, eles deram um tiro no próprio pé, porque a crise é do sistema capitalista, é uma crise internacional. Eu, nas lives onde eu falo, eu tento de forma didática ir explicando para as pessoas irem entendendo. Aí nós agora estamos com um problema grave, que é a crise do petróleo. Eu quero aqui explicar para vocês o seguinte: o Brasil é autossuficiente, ele tem petróleo suficiente para garantir as necessidades do povo brasileiro. Ele refina mais do que o povo brasileiro precisa, um pouco mais, um pouquinho mais do que o povo brasileiro precisa por dia. Precisa para o funcionamento do país. Tem 13 refinarias, eles em um ano venderam 4. E o que eles fizeram? Abriram uma reserva de mercado para as empresas internacionais. Entendam isso. Ou seja, eles reduziram a capacidade de produção das refinarias brasileiras. Tem refinaria operando com 70%, com 60% e com 50%, ou 50% e pouco, de modo que eles reduziram. E ao mesmo tempo, eles permitiram que as empresas internacionais, num percentual de aproximadamente 30%, pudessem vender o produto aqui. Ao mesmo tempo, eles fizeram uma política de preços na empresa Petrobras, que é uma empresa brasileira e estrangeira, porque o Fernando Henrique vendeu quase que a metade da empresa ainda do seu governo, portanto ela hoje não é só brasileira. Então essa empresa, que hoje é mista, ela pratica a política de preço, que é o seguinte: indexada ao dólar. Para quê? Para poder o preço desses combustíveis, que são brasileiros e internacionais, e as outras que são de fora, não tem nada a ver com a Petrobras, mas pode vender na capacidade de 30% aqui do Brasil. Então, esse povo todo passa a ganhar mais dinheiro, porque quanto mais sobe os preços, mais ele... Agora, o que eu pergunto, e aí, meu caro Rafael, vem o seu comentário, porque em seguida você, como ambientalista, já vai falar um pouco sobre meio ambiente, que é importante, vital para a vida de todo mundo, mas que também faça aí um breve comentário sobre isso, sobre a questão do petróleo, que eu acabo de falar, dentro da conjuntura. De modo que, se nós não entendermos que com isso a nossa soberania também foi abaixo, porque essa empresa Petrobras brasileira, que foi vendida a parte pelo Fernando Henrique Cardoso, ela hoje tem donos que moram em outros países. Aí eles de lá dizem: não, senhor, o presidente da República, ou a presidenta, ou seja lá quem diabo for, mesmo tendo sido eleito pelo povo brasileiro, não podem determinar nada, porque nós é que temos que determinar os preços. Vocês viram a fala do Fernando Henrique Cardoso, não, é um desgraçado tão inimigo da pátria quanto é o Temer. O Temer fez uma declaração através das televisões dizendo o seguinte: o Pedro Parente, que era o presidente, que vinha praticando isso, saiu, mas a política vai continuar. E eu quero dizer que não haverá interferência do governo na Petrobras. Ele estava mandando esse recado para os 200 milhões de brasileiros? Não. Nós estamos questionando a política. Ele estava dizendo: não haverá interferência do governo na Petrobras. Ele estava dizendo: empresários internacionais, fiquem tranquilos, que nós não vamos interferir e a Petrobras vai praticar os preços que para vocês é bom. Esse é o presidente vagabundo que nós temos. Esse é o presidente vagabundo das paneleiras e dos paneleiros,
que estão calados, com vergonha de ser burros e imbecis, a ponto de ajudar a direita e o capitalismo internacional a dar um golpe no nosso país. É verdade, Biapino, estamos aqui na nossa live mais uma vez, aqui diretamente da página do blog da Dilma, e você também acompanha aí no canal do YouTube, né? Faça aí a sua inscrição, participe aí do nosso canal. Estamos aqui, eu sou Rafael Tomiyama, você acabou de ouvir aí a fala do Antônio Biapino, uma fala indignada, como não deixa de ser, né? Indignados também estão os servidores públicos municipais, né? Ontem fizeram aí uma bela marcha por Fortaleza, né? Fizeram aí uma grande demonstração de força de servidores públicos de todo o estado do Ceará, né? Paralisaram as atividades, vieram a Fortaleza para participar dessa marcha, já a 9ª edição, né? O 9º ano que estão fazendo essa marcha, e o foco central dessa campanha foi exatamente a política de destruição que o governo golpista está executando, né? Então, a FETANSE, que é a Federação dos Trabalhadores dos Servidores Públicos Municipais, servidores e servidoras, né, municipais, fez a marcha e está promovendo lá em Caucaia, no Centro de Formação dos Comerciários, aqui no Ceará, um seminário, né, um fim de semana aí de atividades, de discussões políticas, com mesas importantes, né? Então foi ontem e hoje, né, aconteceu aí esse movimento. Mas assim, o questionamento dos servidores municipais, que não é diferente do restante do país, ele coloca as políticas do Temer, a política de congelamento, né, a emenda que foi feita no sentido do congelamento dos investimentos públicos na área de saúde e educação, como isso tem gerado um estrangulamento generalizado, inclusive para as prefeituras, né? Eles estavam relatando a dificuldade que estão tendo para fechar as campanhas salariais, né, de fazer o reajuste dos próprios servidores, simplesmente porque os valores que são destinados até as prefeituras está contingenciado, né? Está todo restrito, né? Então é uma das consequências desse golpe, que diziam que viria para consertar a economia, que diziam que depois da queda da Dilma o dólar ia baixar, que diziam que a inflação ia ser controlada, que diziam que haveria a geração de novos empregos, que diziam, enfim, que a vida do povo ia melhorar, e na verdade o que se vê é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, porque o interesse do governo, dos golpistas que estão lá, que deram o golpe, é de favorecer simplesmente os interesses privados do grande capital internacional e favorecer seus próprios lucros e dos seus comparsas, né, que são quem operou esse golpe no país. E exatamente essa linha de raciocínio é que nos leva à crise atual e que nos leva exatamente ao desencanto, mesmo de quem protestou, né, com essa situação que nós estamos vivendo. Quem está, logicamente, sofrendo essas consequências foi a classe média, que foi lá bater as panelas, porque os ricos empresários estão satisfeitos, porque seus lucros nunca foram tão grandes quanto são atualmente, né? E esse quadro político nos leva a uma situação também de criminalização das lutas, né? Então, esse é o protesto aí da FETANSE, quanto aqueles movimentos que estão protestando, eles estão sendo também duramente combatidos, né? Então a reforma trabalhista, ela serve para desmontar a organização sindical dos trabalhadores, né? É um dos objetivos da reforma trabalhista, diminuir ou até extinguir a capacidade de recorrer à justiça, que os trabalhadores têm um princípio básico mínimo, que é em situações que são amplamente favoráveis ao patronato, né? A capacidade dos trabalhadores de reverter isso judicialmente, ela está sendo minada com a reforma trabalhista, e a própria mídia faz isso, uma manipulação permanente. Você vê agora, por exemplo, recentemente, os índices aí mostram, né, o aumento da inflação, né? E os jornalões, né, as redes de televisão informam que o aumento dos preços generalizados não é consequência do aumento da energia, do gás, do combustível. Informam que houve o aumento dos preços por conta da greve dos caminhoneiros.
é brincadeira, né? Quer dizer, responsabilizar as lutas populares pela desgraça que é a política econômica que está sendo praticada pelo próprio governo, né? Então isso é um absurdo, é um atentado à inteligência das pessoas, mas além dessas manipulações existe mesmo a perseguição, né? Até execuções políticas, né? Como acontece em vários casos, né? Das lideranças de movimentos populares que são atacados e até mortos, né? Só com a sua permissão, a execução penal contra o Lula é exatamente uma criminalização da luta de classes. O Lula representa um perigo de ser eleito. E o Lula sendo eleito, o Lula vai novamente aplicar uma política de preços e também de recuperação de salários e também de educação. Por isso contraria os interesses dos capitalistas, porque se você aumenta o salário da classe trabalhadora, você reduz uma coisinha a margem de lucro dos empresários. Quanto menor for o salário da classe trabalhadora, do servidor público, a quem inclusive eu peço desculpa, não pude ir para essa marcha desse ano, porque exatamente caiu no dia de terça-feira, é o dia que eu tenho o compromisso de ir para a rádio comentar, que são 5 comentaristas, cada dia de semana é um, o meu é o dia de terça-feira, de modo que eu não fui, mas de lá foi feita a notícia e eu peço desculpa nesse sentido, não é porque eu não quisesse participar. Então, o Lula é um preso político. O Lula está preso por um processo que foi fraudado, porque ele representava um perigo de ser governo do Brasil novamente e proteger aqueles que mais precisam. É verdade, Biapino. Com certeza, a sua participação permanente nesses movimentos como um todo, né? A nossa sempre acompanhando as lutas populares, né? Tem sido essa sua importante contribuição. E, de fato, a queda, como você falou, a queda do Pedro Parente, ela não representou uma mudança na política de preço da Petrobras, que é o verdadeiro problema, né? Existe uma manipulação da direita informando que o problema estaria na questão dos tributos, na questão dos impostos, né? Mas, na verdade, os impostos são o dinheiro que o governo tem para aplicar nas políticas sociais. E o próprio governo Temer já anunciou que para poder manter o diesel, né, durante 60 dias sem reajuste, ele vai investir contra a educação e saúde, né? Ele vai tirar dinheiro dessas áreas para poder bancar o diesel dos caminhoneiros. E, logicamente, que isso é só um paliativo, porque o problema não está lá, né? Você tira o imposto, você tira dinheiro da saúde e educação, o problema fica permanente nessas áreas, mas os reajustes vão voltar, porque a política está atrelada à indexação pelo dólar, a política está atrelada ao mercado internacional, os interesses dos acionistas dessas grandes empresas. Então, na verdade, é isso. Agora, além dessa questão, vamos dizer assim, econômica mais visível, existe a questão estrutural, né? E você fala sobre a questão da relação entre salário e lucro, né? Mas a outra relação estrutural é também a crise planetária. Quer dizer, existe um problema que é o esgotamento dos recursos naturais. O petróleo é uma riqueza, o combustível hoje principal, né, de uma matriz energética que não se diversifica, que continua investindo pesadamente no transporte e, em geral, na produção associada ao petróleo, né? E essa exploração do petróleo, ela é limitada, ela não é ilimitada. Como ela é um bem limitado, então a sua exploração ela é cada vez mais difícil e, portanto, cada vez mais cara, né? E daí porque as ações dos Estados Unidos, que é o principal consumidor de petróleo no mundo, não só, mas um dos principais, se volta contra o Oriente Médio, ações no Oriente Médio para desestabilizar a situação política na região, sim, e se volta contra a Venezuela e contra o Brasil, obviamente, né, no sentido de que aqui encontrou os seus subalternos, os seus capachos, né, com o governo Temer, para fazer exatamente a política em benefício desse interesse comercial dos Estados Unidos,
que é a da superexploração do petróleo, a exploração do petróleo nas melhores condições favoráveis às empresas norte-americanas. Mas eu vinha falando exatamente sobre essa limitação que é a exploração do petróleo, que é uma matriz energética altamente poluente, porque você retira o gás carbono, né, as emissões de gases que geram o efeito estufa, que ampliam as mudanças climáticas no planeta, né? Você tem o esgotamento dos recursos minerais de uma forma geral, né? E toda essa dificuldade para a obtenção das matérias-primas entra em contradição com a lógica de como se dá a produção, as forças produtivas, as relações de produção, todas elas vão afetadas pelo brutal das matérias-primas, né? E toda essa crise econômica atual que decorre disso, que é um reflexo dessa situação, né? As guerras elas vão se aprofundando em torno dessa questão da matriz energética e da questão da água, né? As iniciativas, as guerras, tanto as guerras quentes quanto as guerras frias, né? As guerras da espionagem, a guerra da diplomacia, elas vão se incidindo sobre isso. E isso traz resultado, né, para essa crise generalizada econômica do capitalismo. Essa crise que não está resolvida, né, ela, no Brasil, ela chegou com força e trouxe aí elementos que desestabilizaram que contribuíram aí para esse aprofundamento da crise nacional. Quer dizer, no momento em que você tem um processo eleitoral e que medidas são adotadas, né, medidas duras do próprio governo são adotadas, né, dentro de um pacto político que já não tinha mais sustentação, né, que era tentando exatamente preservar os interesses do capital e ao mesmo tempo viabilizar uma relação com a base social ampla, né? Então toda essa dificuldade vem no processo eleitoral quando o Aécio termina a eleição, derrotado, e afirma que não vai legitimar o novo governo. E toda uma ação política que foi desempenhada, como você relatou, né, para desestabilizar a política econômica da Dilma, para inviabilizar, né, o Eduardo Cunha sistematicamente dificultava, atrasava ou impedia a votação de medidas que interessavam ao governo, né, medidas que exatamente para criar essa estabilidade, né, e chegando à situação atual, com a prisão do Lula, né, com a perseguição de lideranças, com o povo pagando a conta dessa história toda. E como é que nós vamos sair dessa crise? A possibilidade de sair dessa crise, não da crise planetária, porque isso exige uma mudança da própria compreensão da sustentabilidade, de um novo projeto, né, de uma nova visão mundial sobre isso, né? É um momento oportuno para a gente discutir isso na Semana do Meio Ambiente que nós estamos, né, passando agora. Mas essas possibilidades de rever o próprio papel da mídia, a própria necessidade de revisão da estrutura tributária brasileira, ela passa pela eleição do Lula, pela retomada do projeto democrático no nosso país, né? E é isso que a burguesia e os seus manifestoches não aceitam de forma alguma, né? E é por isso que nós estamos aqui afirmando a necessidade de retomar esse projeto a partir da eleição do único candidato que tem de fato esse compromisso político, né? Que não tem um discurso dúbio, né? Que não fala para um, fala para outro, né? Que não é um alinhado dos golpistas disfarçado, né? Então essa é a perspectiva que nós estamos construindo aqui com a Mídia Livre. Sobre a questão do meio ambiente, eu acho que você fez aí uma fala que é muito esclarecedora da crise, dos problemas que advirão a partir da degradação cada vez maior do meio ambiente e dos cuidados que nós devemos ter. Isso é o papel de todo cidadão consciente, inclusive as escolas, as universidades, estão todas um pouco preocupadas com a questão do meio ambiente. Aconteceu já várias conferências internacionais. A primeira conferência que aconteceu para discutir o meio ambiente por intermédio da ONU foi em Estocolmo, e em 1972.
depois veio outra, depois veio aqui nós tivemos uma conferência no Rio, era a Rio Mais 20, não era? Isso, teve a de 92, 92 né? E depois em 2002. 2002. A de 2002 propôs a Agenda 21, não é isso? Não, a de 92 foi a que tratava da Agenda 21, que era uma agenda para o século 21. Já propôs a Agenda 21. E essa questão da poluição geral, porque nós temos hoje os rios degradados, os mares degradados, a água potável já é um problema. E um que é muito preocupante, e infelizmente os governos, no nosso caso, no Brasil, não têm tido a preocupação nem o grau de informação que deveria ter, que é essa questão do aquecimento global. Aumentar a temperatura da Terra não é fácil, não, e é um problema irresoluto. Na atmosfera, ela é composta de vários gases e vapores, e eles têm um papel muito importante, que é o de filtrar os raios solares, e aquele calor que passa e bate na terra, aqui no solo, na crosta terrestre, ele fica abafado entre a terra e a atmosfera. É como se fosse uma estufazinha. Porque se ele não ficasse abafado, é uma coisa muito bem feita da natureza. Aqui gelava, portanto não teria vida. Agora, o grande problema é que nós estamos produzindo gases de efeito estufa numa proporção estúpida. Portanto, ele vai aumentar. Esse calorzinho que fica aqui concentrado, que é o necessário, ele vai passar a ser insuportável. Aí vem o descongelamento da montanha de gelo que tem no Polo Sul e no Polo Norte, e os problemas de controle ambiental serão, assim, devastadores. É verdade. Eu acho que nós precisamos estudar um pouco isso. Nós estamos na semana, é claro que nós temos tempo limitado, estamos na Semana do Meio Ambiente, nosso tempo é limitado, mas nós, nas nossas lives, poderemos tratar, porque eu acho que todo dia tem que ser o dia do meio ambiente, porque o meio ambiente é como se fosse a nossa casa. Ninguém quer lixo dentro da nossa casa, ninguém quer bactéria, ninguém quer nada de ruim. Então por que vamos querer na Terra, se a Terra é a nossa casa maior? É verdade. É a casa que contém todas as casas. Aí você comentaria e em seguida você já poderia falar do depoimento aí do Tacla Duran. Ele traz denúncias gravíssimas e reveladoras do papel desse juiz ordinário que está colocando em risco a segurança jurídica e fazendo processo seletivo, manchando a justiça, como justiça em si, e inclusive prendendo pessoas sem ter provas cabais para condenar as pessoas. É muito grave, gostaria que você se empenhasse muito para dissecar essa questão. Biapino, você que é um ambientalista, assim como eu, né, que militamos aí nessa senda do meio ambiente. Evidentemente você dá de lapada em mim. Não, mas você... E eu passei a militar nesse meio a partir de você, do conhecimento que você tinha, e uma pessoa também que contribuiu demais aqui e ainda hoje contribui, que é o Pedro Ivo. É verdade. A ecologia ela é uma ciência, né? Então, na verdade, a gente pode ter esse conhecimento, né, sobre isso. Agora, lógico que mais do que a questão ecológica, né, para os ecossocialistas, há um conteúdo de classe nisso, né? Porque, de fato, o efeito estufa é uma coisa benéfica para o planeta, né? A questão é que a forma como se dão as atividades humanas, né, os impactos que são causados por isso, e principalmente a exploração do petróleo, porque o petróleo são os fósseis, né, que se transformam numa massa
líquida, né, que gosmenta, que é o petróleo, né, quando ele é retirado de dentro da terra, o processo da produção da sua queima, ele emite esse carbono que estava lá consolidado no subsolo, ele vai para a atmosfera. E isso não tem como ser reabsorvido no processo. O carbono é um produto químico. Sim, o carbono que compõe essa massa orgânica que é retirada junto com o petróleo, no processo da sua queima, da sua utilização, do seu refino, da sua produção como combustível, né, e a própria emissão dos gases que decorrem da queima desse combustível, né, eles são colocados para a atmosfera, né, e aí radicaliza, né, o processo do esquentamento do planeta, né. Isso são fatos comprovados cientificamente, embora haja contestação, né, no meio acadêmico, mas é evidente que o planeta está passando por esse aquecimento. E aí há duas falácias nisso. A falácia do chamado ecocapitalismo é que vai existir uma tecnologia capaz de salvar o planeta, que há uma solução tecnológica para isso, né? Ou que as viagens tripuladas para Marte ou outros planetas vão permitir a continuidade da existência da vida na Terra, né? Essa é a primeira premissa colocada, vamos dizer assim, que o crescimento, a teoria do crescimento ilimitado, que o planeta pode crescer indefinidamente, né? Ela aponta o sentido de que em algum momento a evolução humana vai salvar o planeta, né? Isso é uma perspectiva aí ecocapitalista. E outra visão é de que bastaria uma ação dos povos, de cada um fazendo a sua parte e tal. Bom, é importante realmente evitar o consumo, é importante reduzir o plástico, é importante uma série de iniciativas. Mas os grandes poluidores, os grandes responsáveis pela crise ambiental são as grandes indústrias. É a grande produção, é essa produção em enorme escala, entende? Não tem como comparar a responsabilidade de grandes empresas, por exemplo, no acidente lá que até hoje, né, o julgamento do Lula foi expresso. Agora os empresários donos da Samarco, que fizeram lá o acidente em Minas Gerais, né, até hoje, né? Então, quer dizer, os danos ambientais causados pela ação política, pela ação econômica das grandes empresas, eles são muito mais importantes do ponto de vista do impacto ambiental do que a ideia de que, bom, a população como um todo, os milhões que estão consumindo, de fato, realmente estão num ciclo, né, insustentável, um ciclo linear e não circular, né? E logicamente que o planeta está ameaçado sobre isso. As medidas do governo Temer, também na área ambiental, elas radicalizam a crise ambiental planetária no mundo inteiro, no país e no mundo inteiro, né? São medidas que flexibilizam o licenciamento ambiental, são medidas que evitam a rotulagem dos produtos transgênicos, são medidas que liberam o uso de agrotóxicos, são medidas que de toda forma beneficiam, né, o setor que explora, né, a natureza e que quer explorar livremente, sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de... ou seja, pegam essas riquezas naturais, transformam em produtos, vendem para o estrangeiro, exportam a nossa água, exportam a nossa terra, exportam o nosso trabalho, né? Ficam com os lucros e o prejuízo ambiental fica nas comunidades, nas favelas, nos pobres, né? Nós aqui que sofremos com toda essa degradação, né? Então tudo isso tem reflexos inclusive na política que hará em Fortaleza mesmo, né? Tem seus desdobramentos, toda essa política golpista também na área ambiental, né? Então tudo isso é parte de um descalabro, de um conjunto de medidas que vão aí destruindo toda a capacidade do país enquanto soberano, enquanto nação soberana, né? Infelizmente. E o que você provocou aí, o Tacla Duran, né, no seu depoimento aí na Câmara, ele repete afirmações, ele está tendo uma repercussão maior ainda daquilo que, né, já tinha colocado antes, de que existe, na verdade, um conluio envolvendo setores do Ministério Público, né, e da própria Justiça, né, envolvendo advogados, gente ligada à própria esposa do Sérgio Moro, né, fazendo aí um tráfico de influência, fazendo aí uma negociação para
liberação de valores para inocentar ou liberar mais rapidamente, né? Isso, delatores que se disponham a fabricar mesmo, né? A colheita de provas, né? Como o Sérgio Moro diz, né? Fabricar provas mesmo que são depoimentos, né? Que incriminem aí o Lula ou os petistas, enfim, né? Desde que tenham esse direcionamento. Então, quer dizer, uma manipulação completamente arbitrária da justiça, né? Então essa ilusão que as pessoas têm de que a decisão do juiz é algo irrefutável acima do bem e do mal, né? Ela se desfaz com a simples observação de que esse tráfico de influência que opera milhões, né? Ele visa exatamente beneficiar uma estrutura que foi construída pela Lava Jato para poder incriminar o Lula, mantê-lo preso e favorecer os interesses do capital internacional, notadamente dos Estados Unidos. E por conta disso, Ibiapino, a gente já aqui direcionando para o final da nossa transmissão, né, contamos aí com a presença de vocês, com a participação, comentando, compartilhando a nossa live toda semana. Nós já vamos aqui exatamente fazer aqui nas nossas considerações finais, aí algumas sugestões, né, como a gente sempre faz, de leitura para os nossos internautas aí ficarem por dentro do que tem aí no âmbito da literatura, que é importante a gente se informar além do que a gente vê na internet. Mas antes disso, nós temos ainda condição até de aprofundar um pouco mais essa questão desse advogado. Que faz denúncias gravíssimas contra todo esse esquema mentiroso do Sérgio Moro, inclusive da mulher dele, recebia dinheiro também via um escritório de vários advogados. E essa questão da delação, que isso é muito perigoso. Imagine, cara internauta, a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana, o que isso significa, por exemplo, você pegar um empresário aí qualquer, o cara que toda a vida teve liberdade para o que bem quer e para o que bem entende, e até por liberdade para fazer o que não pode fazer, e está preso. E chegar um juiz e dizer assim, olha, se você delatar fulano de tal, dizendo isso, isso e isso, nós reduziremos o tempo de prisão, você vai ser solto imediatamente, vai ter uma redução drástica do seu tempo. Quer dizer, quem não faz isso se não tiver caráter? Quem não faz isso se não tiver caráter? O Judas entregou Jesus Cristo por 30 moedas. Uma figura lá da literatura da Bíblia. Portanto, nós temos aí ainda um pouquinho, eu acho que você poderia aprofundar um pouco mais essa questão e até fazer aqui um lembrete para quem está nos escutando. Quando qualquer depoimento desse tipo, dado pelo Lula ou por alguém do PT, a rede de esgoto de televisão e outras transmitiam isso ao vivo e direto, sacrificando propaganda, sacrificando tudo. Hoje, entretanto, não aconteceu isso. Como você avalia, então? Isso é uma outra particularidade, né? Esse depoimento, ele foi simplesmente censurado, ele não foi transmitido, né, pela TV Câmara, ele foi uma tentativa, mais uma vez, de ignorar, né, toda essa discussão de tudo aquilo que mostra que a Lava Jato é uma farsa, né? E o objetivo disso, obviamente, o objetivo de toda essa construção é também destruir a capacidade de investimento, a capacidade da economia nacional. Você vê que o Brasil, ainda na era Lula e até com Dilma, o Brasil vinha galgando posições
né, se afirmando como uma grande economia, saindo do mapa da fome, construindo juntamente com o BRICS, né, juntamente com o bloco da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, construindo aí com as maiores economias do mundo, as economias emergentes, um grande bloco para se contrapor a outras economias como os Estados Unidos e a Europa. Hoje em dia não se fala mais nisso, né? Então a economia ela foi afundada, e ela está sendo afundada exatamente pelas ações que a Lava Jato está desenvolvendo, não só contra a Petrobras, mas contra as empreiteiras, contra todo tipo de economia de ponta nacional que vinha se destacando no mundo inteiro. Então quando você pega um empresário, você prende, né, que é uma forma de intimidação que você está falando, é uma forma de tortura psicológica, e ele fica oferecendo uma saída para isso, que não só beneficia o cara do ponto de vista da liberdade, mas inclusive do ponto de vista da preservação do patrimônio, né, dele, que não será totalmente confiscado e tal. Essa proposta ela é sedutora para esse empresário que está nessa condição, né? E é uma ação que incide sobre uma boa parte do PIB nacional, né? Então essa forma como vai se dando essa ação política que vai sendo desenvolvida pela justiça é uma ação partidária, é uma ação que vai sendo construída exatamente para desmoralizar o empresariado, para desmoralizar as empresas de ponta do país, né, que estavam aí disputando com as empresas americanas nas licitações no mundo inteiro, né? Regiões do mundo. E aí o que vem à tona com o depoimento do Tacla Duran é que, além dessa ação destruidora sobre a economia nacional, era uma ação profundamente corrupta, que envolve altos valores, que envolve milhões negociados na cara dura, né, pelos próprios agentes lá alinhados com o Moro, pelos juízes, pelo Ministério Público fazendo essa ação e beneficiando diretamente a esposa do Sérgio Moro. Então é uma desmoralização completa. A desmoralização do processo do Lula já estava evidente com a ocupação do apartamento triplex, né, e com a liberação das imagens que mostravam que não havia reforma e que se descobriu em seguida que as notas fiscais eram frias, da tal reforma que não houve, obviamente, né? Se não houve reforma, as notas fiscais eram frias. Notas emitidas em Curitiba, quando o apartamento fica no litoral de São Paulo, no Guarujá, né? Então, toda a Operação Lava Jato, ela está desmoralizada completamente. E a imprensa que manipulou o pensamento das pessoas não dá uma linha sobre isso. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre isso, você tem que assistir os vídeos aqui da mídia livre. Você tem que ver a mídia alternativa, ou as nossas falas dentro dos meios limitados que a gente tem. Então, o nosso povo tem que parar de dar audiência para esses caras e tem que parar de dar dinheiro para essas empresas que financiam esses programas. Nós temos que construir, de fato, as alternativas dos movimentos sociais. É por isso que nós estamos aqui nessa trincheira. Eu trouxe hoje uns livros, vou ver se consigo fazer essa prática para poder a gente mostrar e dar nossa contribuição, né, no incentivo à leitura, cultura. Hoje é com você. Vai lá. Não, mas você tem a obrigação de apresentar o nome de livro também. Mas dessa vez eu vou deixar com você. Antes de apresentar aqui, eu queria alertar ao povo do Ceará para um detalhe. O senador vigarista, capitalista, que fatura 300 milhões na Petrobras e que é o presidente do Senado Nacional, Eunício Oliveira, que fez parte da trama do golpe, que é responsável, Enedina, pelos recursos que foram retirados para a educação, que é responsável, senhores e senhoras, pelo seu familiar estar no hospital deitado no chão, porque foram congelados recursos para a saúde, está sendo cogitado a fazer parte de uma chapa para representar o Ceará no Senado. Quem tiver o mínimo de dignidade, de decência, quem escolheu um partido de esquerda para militar, para dar os melhores dias de sua vida, porque qualquer pessoa é livre, pode ir até para um partido de direita,
pagará a história pelo seu papel medíocre de servir uma direita que mata, que assassina, que destrói o meio ambiente, que não tem compromisso com a vida e nem com a justiça, paga por isso, mas tem a liberdade de ir. Agora, quem fez a opção de ir para o sacrifício, de lutar contra a maré, porque lutar contra a classe rica é lutar contra a maré. É uma força que você tem que enfrentar com muito sofrimento, com muita dor e com muita energia para não ser vencido melancolicamente. Então, desgraçadamente, já se conversa acerca dessa ideia. Mas eu sei que quando muitos covardes se ajoelham, muitos homens e muitas mulheres lutam até o fim. Eu quero que vocês entendam que aqui tem 2 senadores, golpistas, ordinários e inimigos, tanto do Brasil como do povo brasileiro, Tasso Gereissati e Eunice Oliveira. Eu falo isso à luz desse livro, que é a Constituição Brasileira. É a maior lei do país, o resto das leis estão abaixo. Esse livro aqui eu quero indicar também como leitura, A História Me Absolverá, de Fidel Alejandro Castro Ruiz, um livro extraordinário. A Política, de Aristóteles, que livro magnífico. E olhe que Aristóteles já reclamava de muitas coisas que nós estamos reclamando aqui há muito tempo, porque ele nasceu no ano 384 a.C. E esse livro ajuda muito na formação das pessoas. O poder global, o poder das grandes empresas multinacionais. Você lê esse livro e você não será o mesmo. Então são as dicas de livro que eu trago para esse dia de hoje. Quero aqui então terminar agradecendo a você, internauta, obrigado por ter compartilhado. Foi bom estar aqui com o amigo Rafael e nos ajude nessa batalha de ideia. Agradeço por fim a Casa Vermelha, que é um espaço cultural do vereador Guilherme Sampaio, que tem todos os momentos nos ajudado para que a gente transforme isso aqui no estúdio e possa levar esse nosso pensamento ao ar. Muito bem, é isso aí. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.